Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. Quarta-feira, 31 de maio, muito bom dia. O helicóptero da PM, várias equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Municipal foram para as ruas de Londrina na manhã de hoje. Uma operação com diversos mandados de busca e apreensão e que resultou também em prisão. É uma investigação que se estendeu por vários meses e é acompanhada pelo Meio-Dia Paraná, que na edição de hoje vai trazer todas as informações. Tivemos operação também para prender suspeitos de envolvimento na morte de um homem em Maringá. Um fuzil foi usado no crime e os suspeitos foram presos aqui em Londrina. O Meio-Dia Paraná destaca ainda uma denúncia de poluição no Ribeirão Três Bocas, com água escura e muita espuma. Também as participações de nossas repórteres ao vivo, começando com Mônica Dal, que está ali no aterro do Igapó. Mônica, boa quarta-feira, bom dia para você. Obrigada, Alberto. Ótima quarta-feira a você, para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Estamos ao vivo aqui no aterro do Igapó, infelizmente, para falar de novo de obra atrasada. Isso porque a gente sabe, aqui havia aquela expectativa da entrega da obra no mês de fevereiro. Esse prazo foi adiado para o mês de junho. A gente está vendo que junho está batendo a porta e nada de obra entregue aqui no aterro do Igapó. Então há mais um aditivo que a gente vai explicar daqui a pouco. Também vamos falar a respeito dos pombos do bosque aqui de Londrina. Isso porque a Secretaria Municipal do Meio Ambiente iniciou um trabalho para fazer a repelência desses pombos. Será que vai dar certo? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, Alberto. Daqui a pouco, Mônica Dal. Também no centro tem reportagem mostrando imagens históricas e os desafios para tornar essa importante parte da nossa cidade mais atrativa. Hoje à tarde teremos uma reunião em que toda a população pode participar, discutindo as medidas de revitalização do centro, que mudou bastante ao longo das últimas décadas. Fique por dentro também de uma mudança na lei dos fogos de artifício com ruídos. A venda, a partir de agora, está proibida em Londrina. As novas regras para viagens de servidores da Prefeitura têm diárias de até R$ 1.500. E um curso para que idosos consigam usar melhor os celulares e os computadores e também não cair em golpes. O que mais quero é isso aí, comunicar com meus amigos, meus parentes que moram fora, né, distante. E pela internet eu posso fazer esse exercício, né? Já percebeu que o Meio-Dia Paraná está recheado de prestação de serviço, de informações importantes para o seu dia a dia, os principais assuntos dessa quarta-feira, que começou um tanto cinzento, agora o tempo está um pouquinho mais firme, mas sol forte, esse ainda não apareceu. Em Londrina, a temperatura agora é de 20 graus. Agora, 11h49, o seu Meio-Dia Paraná já começou. Policiais civis e militares, além de guardas municipais, fizeram hoje uma grande operação para combater furtos e roubos em Londrina. Em especial, furtos de fiação e outros objetos metálicos que têm sido furtados com frequência. Um problema bastante comum em Londrina e cidades da região. Kathleen Tanan está acompanhando esse trabalho desde as 6 da manhã com o repórter cinematográfico Alceu Nascimento. Está ao vivo agora ali na sede da Polícia Civil para trazer já as primeiras informações. Kathleen Tanan, seja bem-vinda, bom trabalho para você. Qual o balanço dessa operação até esse momento? Oi, Alberto, bom dia a você, um ótimo dia a todos os que estão com a gente. Falamos, portanto, bem em frente aqui à Delegacia Central, onde agora há pouco os delegados da Polícia Civil, também Polícia Militar e representantes da Guarda Municipal deram entrevistas sobre essa grande operação que ocorreu agora pela manhã e ainda há fiscais da Secretaria de Fazenda aqui da nossa cidade e da Secretaria do Ambiente fiscalizando comércios também trabalhando juntos nessa operação. E vou explicar por quê. Até agora, balanço da operação. 8 pessoas foram presas,
Dessas 8 pessoas presas, uma delas no cumprimento de um mandado de prisão preventiva. As outras 7 presas em flagrante justamente porque estavam em estabelecimentos onde foram encontradas peças de metais e também de ferro que não poderiam estar ali, produtos furtados e roubados. Elas são pessoas suspeitas de praticarem crime de receptação qualificada. Além disso, 2 estabelecimentos comerciais, ou melhor, 3, atualização de agora enviada aqui pelo delegado, foram interditados pelos agentes da Secretaria de Fazenda aqui de Londrina, justamente por estarem funcionando com alguns problemas com a administração pública. Essa operação começou hoje às 6 horas da manhã com equipes pelas ruas da cidade, mas a imprensa pôde acompanhar um pouco mais tarde, a partir aí das 8 horas, quando vários policiais e também agentes da Guarda Municipal se reuniram na Universidade Estadual de Londrina. Ali foram distribuídos também endereços de outros alvos para onde essas viaturas e equipes se deslocaram para o cumprimento de outros mandados. Ao todo, 22 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Um dos alvos dos mandados de prisão ainda não foi encontrado, de acordo com a Polícia Civil. O outro, como eu citei, o mandado já foi cumprido hoje de manhã na zona oeste de Londrina, inclusive um trabalho que a gente acompanhou ali pertinho da Avenida Luigi Amorese, no Jardim Leste-Oeste. Os policiais entraram num local de venda de ferro velho, justamente, e ali fizeram a prisão de um homem no cumprimento de um mandado de prisão. E ele é suspeito, segundo a Polícia Civil, de ser um dos líderes desse esquema de receptação de produtos que são furtados e roubados, produtos de cobre e de ferro aqui na nossa cidade. Nós entrevistamos agora há pouco o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar aqui de Londrina, já que essa operação contou com mais de 100 agentes das polícias militar, civil e também da Guarda Municipal. Vamos ouvir a entrevista com o Coronel Vila e daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas e mais detalhes dessa operação de hoje, chamada de curto-circuito. Olha só. Resta às polícias a necessidade de que trabalhemos obstinadamente a despeito de qualquer intercorrência para que nós tenhamos a redução dos furtos. E o combate à receptação, conforme hoje foi realizado, é um dos fatores que preponderam para que esses resultados sejam obtidos. Então, o que talvez nós devamos fazer é intensificar as abordagens, intensificar o policiamento ostensivo e fechar esse ciclo de segurança com a Polícia Civil, como fizemos hoje, que fez uma excelente investigação, que viabilizou a apreensão de uma série de materiais que vão instruir investigações ainda mais importantes que certamente dar-se-ão. Esse é só o começo dessa cobertura. Daqui a pouco a Catherine retorna com mais informações, com mais entrevistas, até porque o impacto dessa operação é muito grande, tanto para a segurança pública da nossa cidade, quanto para a economia, Muita gente tendo prejuízo aí com essa sequência de furtos e roubos em muitos casos. E foram presos em Londrina suspeitos de envolvimento na morte de um homem. Esse crime foi ontem em Maringá. Um fuzil foi usado nesse assassinato ali numa avenida de bastante movimento da cidade de Maringá. Mônica Dal é que está acompanhando os desdobramentos desta história e conta agora para você como a polícia chegou até esses suspeitos e como foi esse assassinato em Maringá. É isso, Alberto. Os policiais militares aqui de Londrina receberam informações do setor de inteligência, também da PM, e eles falaram a respeito das características de um carro que poderia estar com os suspeitos. Então, houve um patrulhamento aqui na nossa cidade ontem, ao longo da noite, e eles chegaram, então, a esse carro na Avenida Teodoro Vitorelli. Eles encontraram, então, esses 3 jovens. Quando eles perguntaram o que estariam fazendo aqui em Londrina, essas 3 pessoas se confundiram, ficaram bastante nervosas. Foi aí que um deles acabou indicando uma chácara que fica aqui na zona sul de Londrina. Quando os policiais chegaram nessa chácara, encontraram diversos itens, principalmente armamento pesado, um fuzil, também pistolas 9mm, até mesmo um colete balístico. A gente lembra que
que esse assassinato na cidade de Maringá ele aconteceu ontem, um pouco antes das 7 da manhã, e depois que o crime ocorreu, o carro utilizado na ação foi queimado. E a placa desse veículo foi localizada nessa chácara que fica na Zona Sul. A gente vai acompanhar mais detalhes, então, sobre essa prisão com o tenente-coronel Nelson Villa, que falou hoje cedo com a repórter Kathleen Tanan a respeito dessa situação e detalhou também os materiais que encontraram nessa chácara. Foram para a residência do pai de um dos elementos e no interior da residência acharam um baú no interior do qual havia fuzil, farta munição 5,56, ou seja, de fuzil, 2 pistolas 9mm, coletes à prova de bala, fardamentos camuflados, enfim, acabaram eles reconhecendo que haviam participado da execução. Até porque no interior da residência havia a placa do veículo que lá em Maringá, uma das placas do veículo que lá em Maringá havia sido queimado, ou seja, há uma forte ligação entre os fatos e a materialização de que eles efetivamente participaram dessa execução. Bom, esse jovem de 26 anos que morreu depois dessa execução, ele foi identificado como... morreu após os tiros, na verdade, foi identificado como Cauê Eliseu Costa. E durante essa ação foram disparados pelo menos 30 tiros de fuzil e também de pistola. Essa vítima tinha algumas passagens pela polícia por tráfico de drogas, roubo e também porte ilegal de arma de fogo. E a esposa dessa vítima contou à Polícia Civil que eles tinham acabado de se mudar para Maringá porque estavam recebendo ameaças. Esses 3 suspeitos são aqui de Londrina, já estão sendo representados por um advogado aqui da cidade, mas por enquanto permanecem presos. Alberto. Valeu, obrigado, Mônica. Assunto que você confere também no G1, que está de olho nos desdobramentos desse assassinato aí usando um fuzil. 2 pessoas ficaram feridas após um carro invadir uma loja. Esse veículo desceu desgovernado pela Avenida Antônio Raminelli, uma avenida bem movimentada, bem conhecida, ali no Ana Rosa, em Cambé. O acidente ocorreu pouco antes das 5 horas da tarde dessa terça-feira. O veículo desceu essa rua pelo menos uns 300 metros, subiu na calçada e atingiu essa loja de roupas que fica na esquina. Parte da ação foi registrada por uma câmera de segurança. No alto do vídeo é possível ver o veículo com a porta aberta descendo pela rua. O carro percorre quase 2 quadras antes da colisão. O impacto foi contra a vitrine e parte da parede da loja. Metade do veículo ficou na parte interna do comércio. Ainda não se sabe se foram os estilhaços ou os tijolos que atingiram uma funcionária que estava trabalhando. Ela ficou ferida e precisou ser encaminhada ao hospital. A princípio, não são ferimentos graves. O motorista também se machucou. Segundo o Corpo de Bombeiros, são ferimentos leves. Por sorte, na calçada não havia nenhum pedestre. Relato dos moradores aqui é que ele tentou dar um tranco no veículo, né? E por ser descida, e acho que ele se descontrolou ali e acabou colidindo entrando dentro da loja, né? E ele, inclusive, não conseguiu, acho que nem entrar no carro, né? Parece que o pessoal disse aqui, que ele foi arrastado pela porta, né? Junto, né? E daí foi um susto muito grande. A minha funcionária estava ali perto, coitada, e ela, com a pancada, ela caiu no chão, né? Aí ela teve um machucado na testa e algumas escoriações, foi levada para o resgate. E o homem também, né? Sofreu bastante machucado ali com o acidente, né? Cada situação, né? Um tranco, tentativa de fazer o carro pegar ali, terminar nesse estrago todo e por pouco não terminar com feridos ainda mais graves. Também no trânsito. Tem participação agora de telespectadora. A Viviane Molina mandou imagens desta batida hoje cedo na JK com a Anita Garibaldi, perto do Colégio Vicente Rijo. Desta vez, sem feridos graves, mas ela conta que ali outros acidentes já ocorreram nos últimos meses, inclusive com a morte de um professor. Ela sugere que a CMTU estude a instalação de um semáforo nesse cruzamento, a JK com a Anita Garibaldi, ali no centro de Londrina. Agora, meio-dia em ponto, foi prorrogada a campanha de vacinação contra a gripe. Um dos motivos é a procura que tem ficado abaixo da meta. Esse anúncio foi feito agora há pouco e a Vanessa Navarro já está chegando com todas as informações para você. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Como fica o esquema de vacinação de agora em diante, Vanessa?
Olha, Alberto, boa tarde, né? Primeiro para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Agora todas as cidades, todos os municípios têm autorização, então, para continuar vacinando todos os públicos, né, a partir dos 6 meses contra a gripe. Aqui em Londrina, a Secretaria avisou que segue com o esquema, com as mesmas regras que vinha colocando, né? Qualquer pessoa acima dos 6 meses de idade pode ser vacinada em todos os postos, sem necessidade de agendamento. Aqui em Londrina, a gente ainda está muito longe de atingir a meta. Olha só, considerando esse público todo em geral, né, que foi ampliado aí em meados do mês de maio, são 436.580 pessoas que poderiam ser vacinadas contra a gripe. E até agora, números de hoje passados pela Secretaria Municipal de Saúde, 114.582 foram vacinadas. Isso representa pouco mais de 1/4 dessa população. Então, muita gente tem direito, a vacina é gratuita, mas ainda não foi atrás. Em todo o Paraná, a Secretaria Estadual de Saúde informou que pouco mais de 2 milhões de pessoas foram vacinadas, ou seja, metade das mais de 4 milhões de doses que foram distribuídas para todos os municípios do estado ainda estão nos postos aguardando que as pessoas procurem e façam valer esse direito que protege vidas, né? A vacina da gripe, ela protege contra os 3 principais tipos do vírus e evita, em muitos casos, principalmente em pessoas mais debilitadas, como idosos, crianças muito pequenas, casos graves de gripe e até mesmo mortes. Então, o recado é esse: quem ainda não tomou a vacina pode e deve procurar os postos o quanto antes. Nessa época agora de clima mais frio, fica ainda mais facilitada, né? Ainda mais favorável a disseminação da gripe. Então, qualquer pessoa pode procurar diretamente os postos da cidade e se vacinar contra a gripe, Alberto, pelos próximos dias também. Valeu, obrigado, Vanessa. A vacina está disponível em todos os postos de saúde de Londrina, é só chegar, não tem que agendar. Apenas nas unidades exclusivas para dengue é que a vacina contra a gripe não está sendo aplicada. Nas demais, atendimento diário ali das 7 da manhã às 7 da noite. Um homem foi flagrado arrombando uma loja hoje de madrugada. Foi na Avenida Tiradentes, aqui perto da sede da RPC. O homem estava de bicicleta. Ele conseguiu abrir a porta e invadir uma loja que trabalha ali com compra e venda de carros. Ficou alguns instantes lá dentro e saiu com um aparelho de TV na mão. Só que, ao perceber que estava sendo gravado, ele até pegou a bicicleta, pegou o aparelho, foi embora, mas logo em seguida acabou deixando esse televisor perto de uma lixeira e foi embora sem levar o televisor, só com a bicicleta. O televisor acabou sendo recuperado. A polícia foi avisada, mas ao chegar ao local, esse homem já tinha desaparecido. Voltar agora com informações de uma operação aqui em Londrina envolvendo policiais civis, militares e guardas municipais para combater o furto e roubo de materiais metálicos, materiais elétricos e também a receptação desses materiais. É um problema muito grave na nossa cidade que tem deixado um prejuízo bastante grande e a Catherine acompanhou os trabalhos ao longo da manhã. Já trouxe algumas informações no começo do meio-dia Paraná e agora traz toda a cobertura para você. Olha só, Alberto, a gente informa o seguinte: segundo a Polícia Civil, durante meses de investigações, a partir do mês de janeiro, eles identificaram mais de 70 locais com venda de produtos furtados ou roubados aqui na nossa cidade. Inclusive, o senhor está mostrando para a gente aqui, movimentação aqui na Delegacia Central, que fica pertinho da Santos Dumont, porque a operação ainda não terminou e cada pouco chega mais equipes aqui, trazendo produtos que foram recolhidos em comércios hoje alvo dessa operação. Mas como eu contava, as investigações apontaram desde janeiro, portanto, a identificação de mais de 70 locais, então, suspeitos aí que estariam recolhendo, pegando esses produtos, portanto, que as pessoas furtam e roubam, levam até ali para vender e esses locais estariam, portanto, fazendo a revenda. A polícia decidiu começar, o trabalho aí de
de operação, de ir até alguns desses locais. E hoje, portanto, às 8h30 da manhã, saiu em comboio várias viaturas da UEL e foram até 22 locais, entre esses mais de 70 identificados durante as investigações. Uma das equipes da Polícia Civil, acompanhado ali de uma equipe inclusive da Guarda Municipal, foi para o Jardim Leste-Oeste, ali pertinho da Avenida Luiz de Amorese, região do Jardim Santa Rita, Maria Lúcia, onde um homem foi preso. Olha só o que disse em entrevista sobre esse local onde nós acompanhamos o trabalho da polícia, inclusive o helicóptero deu apoio também nesse local. O que disse o delegado Matheus Prado sobre a suspeita que recaiu com relação a esse homem que foi detido no local. Ele pode ser um dos líderes de todo esse esquema que acontece aqui na nossa cidade. Olha só. Esse indivíduo, proprietário de um dos ferros velhos que foi alvo, né, dessa operação hoje, ele foi preso preventivamente. Tá? De todos os proprietários desse tipo de estabelecimentos, ele era o único que já tinha contra si um mandado de prisão em aberto, porque ele já era investigado em uma outra investigação na qual ficou evidenciado que ele encomendava a prática de furtos de objetos metálicos, de fios de cobre, para os furtadores. Então, os furtadores agiam previamente sob o comando dele, ele inclusive fornecia as ferramentas que seriam empregadas nessas práticas e, na sequência, entregavam todo esse material para ele. Segundo o delegado Matheus Prado, um outro homem que era alvo também de mandado de prisão preventiva, ele não foi encontrado e também prestaria serviço para esse homem que foi preso. Então, ele segue sendo procurado, alvo dessa operação de hoje. Além dele, preso nesse local, outras 7 pessoas foram detidas em flagrante, de acordo com a Polícia Civil, por estarem no local com algum ou vários desses itens que eu vou citar: munição, lápide de cemitério, tampa de bueiro, bico de mangueira no caso aí, principalmente de mangueira de combate a incêndio, fio de cobre, hidrômetro, serpentina de ar-condicionado e arma de pressão. Pessoas encontradas com esses itens nos locais onde trabalham ou moram foram presas em flagrantes e trazidas aqui para a delegacia. Números importantes que foram trazidos aqui pela Polícia Civil. Durante as investigações, eles identificaram que só este ano, em 2023, foram cometidos 14 furtos de ar-condicionado. Isso até agora, de janeiro até agora. No ano passado, no ano todo, foram cometidos 93 furtos de ar-condicionado. No total, furtos gerais, incluindo de ar-condicionado e outros, na região central de Londrina, no ano passado, foram 2.843 furtos e roubos. Este ano, até agora, 1.094 furtos e roubos na região central. Outro dado importante: principais ruas onde os crimes têm sido cometidos, os dados são deste ano: Rua Benjamin Constant, Rua Sergipe e Avenida Celso Garcia Cid. Principais horários que a polícia identificou: entre as 11 horas da manhã e a 1 da tarde, quando há muita gente na região central. Os criminosos eles não temem isso, eles agem nesse horário. E também às 3 horas da manhã, quando há uma quantidade mínima de pessoas na região central da nossa cidade. As investigações que começaram em janeiro e deram origem a essa operação de agora também geraram prisões durante esse tempo, de janeiro até esse momento. Foram efetuadas 14 prisões pela Polícia Civil e outras 65 pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. Alberto, inclusive, a gente entrevistou o Coronel Pedro Ramos, que comanda a Guarda Municipal, ele que fez questão de relembrar o quanto essa operação é importante, inclusive porque essa operação também mirou o furto e roubo de fios aí que acabam sendo queimados, fios que inclusive deixam muitas escolas, creches, postos de saúde sem energia elétrica quando esses crimes são cometidos. Olha só o que ele disse. Nós esperamos que as escolas, os postos de saúde, os centros de atendimento do serviço social possam ter um pouco de sossego. Esse tipo de crime, ele
para levar uma torneira, para levar um pedaço de fio, ele acaba causando um transtorno enorme na vida daquele órgão. Às vezes fica sem atuação por 2, 3 dias. Embora o crime potencialmente seja menor, mas o resultado dele, né, as consequências dele são muito grandes. E, Kathleen, a operação por todo esse porte aí certamente ainda não está finalizada, pode resultar inclusive em novas fases. A polícia, os policiais e os próprios guardas tentam identificar ainda outros alvos? Com certeza, Alberto. Inclusive, porque de acordo com o delegado Fernando Amarantino, né, que é delegado-chefe da Polícia Civil aqui em Londrina, o objetivo da operação de hoje, além, claro, das prisões, de inibir esse tipo de crime, é recolher provas para a continuidade das investigações. Segundo o delegado, eles já identificaram, por exemplo, que uma grande parte desses materiais e tem uma ligação com fora do estado. Então, o crime não acontece só em Londrina, mas há uma ligação com ações fora daqui, não só fora no quesito de outros municípios do estado, mas também fora do Paraná. Nós entrevistamos o delegado Fernando Amarantino falando um pouco sobre o objetivo dos trabalhos de hoje e o que vem por aí. As pessoas que praticam essa subtração, normalmente eles subtraem esse material para trocar em um receptador, pegar o dinheiro e comprar a droga para o consumo dele. Então, nós, da Polícia Civil, nós pretendemos alcançar os receptadores e, por isso, a primeira fase da operação foi deflagrada hoje, com o objetivo de cumprir os mandados de busca e apreensão para que nós possamos apreender materialidade e mais elementos informativos para que nós possamos alcançar o segundo patamar dos receptadores e o terceiro patamar dos receptadores, identificando para onde que esse material vai. Nós já sabemos que é para outro estado, mas isso vai ficar para uma segunda fase da operação. Uma informação também bastante importante, até para deixar bastante clara, a gente ouviu, né, o coronel da Guarda Municipal comentando sobre a questão dos fios de cobre, eu também falei sobre isso há pouco. Agora, por que quando eu citei sobre as pessoas presas em flagrante, eu não citei a lista de pessoas que também estariam com fios de cobre? De acordo com um delegado da Polícia Civil, delegado-chefe, encontrar fios de cobre num estabelecimento não necessariamente significa que há um crime sendo cometido ali. Por isso que hoje, quando eles encontraram fio de cobre nos estabelecimentos, eles recolheram amostras, porque eles precisam verificar se aquele fio de cobre, qual é a origem, se realmente há uma comprovação, se o estabelecimento pode comprovar a origem daquele material ou não, se realmente é originário de um crime, furto, roubo, ou se aquele dono do estabelecimento comprou aquele material, está ali guardado para um outro objetivo, enfim. Por isso, não é tão fácil você encontrar fio de cobre num local e fazer a ligação do proprietário com esse material, sendo justamente, ou falar, né, que ali um crime está sendo cometido. Para a Polícia Civil, uma investigação profunda ainda precisa ser feita. Não é um crime fácil de ser combatido, mas é um crime que está caminhando para ser combatido. Essa ação, não essas palavras exatamente, mas é isso. O que o delegado da Polícia Civil conversou com a gente hoje aqui. Essa operação tem esse objetivo. Eles estão trabalhando para inibir esse tipo de crime. Então, fios de cobre foram recolhidos para que tudo isso seja analisado e esse tipo de crime diminua aqui na cidade, porque os prejuízos são enormes para a comunidade como um todo. Deixa muita gente sem telefone, deixa muita gente sem internet, sem energia e, claro, isso acaba na conta de todo mundo, porque as companhias também têm seus prejuízos e, no fim, todo mundo paga por isso. Alberto, volto contigo. Valeu, obrigado, Kathleen. É um assunto que ultrapassa a questão da segurança pública, é um transtorno e tanto para toda a nossa cidade. Como a Kathleen falou, são números absurdos. Só no centro de Londrina, quase 3 mil furtos e roubos ao longo do ano passado. Agora, em 2023, mais de 1.000 ocorrências só nesse quadrilátero central. Enfim, é um número assustador. E novos casos seguem sendo registrados. Eu tenho um recado aqui da Cristiane contando que hoje, às 2 da manhã, cortaram a fiação da minha casa na Vila Nova, pertinho do centro. É muito rápido a forma de agir desses elementos. Quanta insegurança. Tá aí, Cristiane entrando também para essa estatística de insegurança e de prejuízos.
Além da Kathleen, a equipe da Mônica também acompanhou os trabalhos hoje pela manhã em outros pontos da cidade. Mônica, onde você esteve e o que a polícia encontrou por lá? Pois é, Alberto, eu e o Ademir dos Santos estivemos na Vila Fraternidade, na zona leste aqui de Londrina, bem perto do Marco Zero. Os policiais, isso já no fim da manhã, estiveram em um depósito de materiais recicláveis. Normalmente esses locais acabam recebendo esse tipo de material, os fios de cobre principalmente. Lá, eles também fizeram esse mesmo trabalho que a Kathleen comentou. Recolheram alguns materiais, principalmente para entender a origem desses materiais. Nós estamos vendo aí imagens, né, do que foi retirado de lá, principalmente bicos, né, de mangueiras utilizadas para combate de incêndio, também fios de cobre, de ar-condicionado. A gente vê também nas imagens vários fios emaranhados, eles foram recolhendo essas amostras para poder fazer essa análise e entender se são realmente produtos de furto, produtos de roubo que são levados para este local. E como que esse local, esse depósito funciona, isso de acordo com o advogado do dono dessa empresa. Eles possuem aí diversos coletores, pessoas que trabalham nas ruas e que possuem cadastros para recolher e fazer a entrega dos materiais. Então eles fazem as análises e muitas vezes, de acordo com esse advogado, alguns materiais aí furtados acabam passando, mas claro que isso ainda vai ser analisado. A gente também percebeu nas imagens da empresa, alguns funcionários aí foram retirados, porque quando os policiais chegaram, eles estavam no horário de trabalho, os funcionários ficaram de fora acompanhando tudo, mas este local não foi interditado, ele continua funcionando e eles permaneceram por um tempo lá. Nesse local houve um mandado de busca, mas outra equipe da Polícia Civil cumpriu um segundo mandado de busca na casa do dono desse depósito. E lá eles encontraram munições. Esse homem não soube explicar exatamente a origem dessas munições e ele foi levado para a delegacia. O dono desse depósito continua detido por conta dessa situação das munições, já que todo o material recolhido no depósito dele ainda vai ser analisado pela Polícia Civil. Então, como a Kathleen já trouxe, 22 alvos de mandados de busca e apreensão, dois desses alvos, né, a casa desse empresário e também a empresa dele, que fica bem perto do Marco Zero, aqui em Londrina. A gente vai acompanhar agora a resposta do advogado desse empresário. A gente não teve acesso ao nome dele, mas conversamos com o advogado, que é o Mauro Martins. Ele é apenas dono do depósito, né? Tem outros funcionários que fazem a colheita dos materiais e trazem aqui e faz a separação. É feito um cadastro, tem todas as fichas de cadastro das pessoas que venderam esses materiais, então tem tudo isso contabilizado, tudo isso registrado na entrada ali, no próprio depósito. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto no ano passado e onde foi necessário ali cometer alguns disparos e foi feita a prisão dele por conta desses disparos. Foi apreendido uma arma, foi apreendido algumas munições e infelizmente ficou algumas munições para trás. Bom, esse homem permanece detido na delegacia justamente para dar explicações a respeito dessas munições e há também agora a análise desses materiais. Nós falamos dos fios de cobre, o Ademir dos Santos me lembrou também que as equipes de telefonia estiveram no local justamente para avaliar se alguns daqueles fios eram deles, porque há essa etapa também, né, de análise dos materiais para entender quais são produtos de crime e se alguns desses produtos são dessas empresas de telefonia aqui da nossa cidade. Então, como a Kathleen já trouxe, o Alberto também falou, é um trabalho bastante amplo que leva tempo justamente para identificar esses supostos receptadores. Alberto. Obrigado, Mônica. Você está acompanhando também imagens aí feitas pela Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal, imagens do alto, no momento em que os mandados de busca e apreensão eram cumpridos em diversos imóveis em diferentes pontos da nossa cidade. Equipes do alto ali, né, um helicóptero da Polícia Militar foi usado justamente para passar informações em tempo real para as equipes que estavam em solo, cumprindo esses mandados judiciais de busca e apreensão, recolhendo documentos, recolhendo também materiais sem a devida procedência. Essas imagens aí serão enviadas também para o judiciário, até porque tem processos criminais abertos e todo esse material será usado na tentativa de avançar com as investigações e mapear
a ação dessas pessoas, que até esse momento são suspeitas, mas, claro, alvos dessas investigações que já ocorrem há vários meses. Daqui a um minuto, o Meio Dia Paraná traz para você uma reportagem mostrando as histórias e transformações do centro de Londrina. Hoje à tarde tem reunião para discutir a revitalização dessa importante região da nossa cidade. Tem novidades também naquela lei do comércio, a ampliação, a flexibilização do horário do comércio. E mais, a proibição da venda de fogos de artifício com ruídos. Essa nova lei já está em vigor. E os novos valores para diárias de servidores e ocupantes de cargos políticos na Prefeitura de Londrina. Para viagens ao exterior, os valores chegam a R$ 1.500. Quem ainda não declarou imposto de renda tem até hoje à noite para enviar a documentação sem pagar multa. Em Londrina, o último balanço aponta que mais de 147 mil declarações foram entregues até agora. Passamos de 98% da meta. Não saia daí, em apenas um minuto o Meio Dia Paraná está de volta. Tem reunião hoje à tarde para discutir a revitalização do centro. Desta vez, um encontro aberto a toda a população. A intenção é ampliar a discussão sobre os desafios e o futuro do centro de Londrina, que passou por muitas transformações ao longo das últimas décadas. Lojas fechadas, dezenas de imóveis para alugar e uma relação incerta com os consumidores. Nos últimos dias, um antigo desafio voltou a ser enfrentado: a presença de ambulantes. Barracas sem autorização foram proibidas, mas a dúvida que fica é até quando? E os avanços depois disto? Nos anos 80, além das lojas, quiosques ajudavam a movimentar o centro, mesmo fora do horário comercial. Hoje existem funcionando nada menos que 8 lanchonetes, um café, uma floricultura, 2 casas de discos, 4 bancas de jornais, um restaurante, um posto de serviço e ainda o Cantinho da Criança, uma espécie de escola infantil e 2 quiosques beneficentes. O secretário de Serviços Públicos diz que limpar o calçadão não significa, no entanto, tirar todos os quiosques daqui, pelo menos por enquanto. Deve deixar desse jeito. Por que você acha? Porque fica mais alegre. Eu acho que ele deveria ser mais para lazer e não para comércio. A discussão não parou por ali. Nos anos 90, a opção foi pela ampliação do calçadão. Ele ganhou mais 2 quadras entre a João Cândido e a Hugo Cabral, trecho até então liberado para os carros. Este novo trecho será uma área de lazer com floreiras, bancos e um coreto. A prefeitura não permitirá a colocação de quiosques. Será criado um acesso especial aos prédios que ficam no local. Nos anos 2000, a aposta em eventos culturais para levar mais gente ao centro ganhou força. O calçadão foi se tornando um palco a céu aberto. Por outro lado, como anunciado tantas vezes ao longo do tempo, foi perdendo os tradicionais quiosques sob argumento de reorganizar o espaço. Em meio às cobranças por modernização, teve ainda a revitalização do piso, a retirada do petit pavé do desenho original para dar lugar ao atual paver na maioria das quadras. Mudanças estruturais, mas que nem sempre levaram em conta alterações nos hábitos do londrinense. Parte da clientela migrou para lojas de bairros, dos shoppings e nas compras pela internet. A dificuldade para estacionar é outro dilema. A segurança também preocupa. A luta agora é tornar o calçadão e outras quadras do centro atrativas para a população. Descobrir formas do espaço voltar a ser movimentado, inclusive fora dos horários comerciais. Mostrar que as ruas e avenidas que deram início ao desenvolvimento da cidade ainda têm fôlego para serem protagonistas no futuro de Londrina. É o Meio Dia Paraná sempre com imagens atraentes do nosso arquivo, que é sem dúvida um dos mais ricos da TV paranaense. É muita nostalgia e também prestação de serviço, até porque, olhando aquela realidade antiga, dá para a gente tentar pensar aí em transformações, em mudanças de agora em diante. O pessoal também tem participado, mandado mensagens aí sugerindo o futuro do nosso calçadão e daqui a pouquinho a gente vai trazer essas participações para você. Até porque essas discussões voltam de tempos em tempos e a reunião de hoje à tarde, essa é aberta a toda a população, qualquer londrinense pode participar para dar sugestões
e tentar aí achar caminhos para tornar o nosso centro mais atraente, Vanessa Navarro. Exatamente, Alberto. A ideia é que todos os cidadãos possam contribuir com ideias, com sugestões para melhorar o nosso centro, né? Reerguê-lo, retomar a pujança que ele teve em outras épocas. Por isso mesmo, é uma reunião aberta a todos, só é preciso fazer uma inscrição prévia pela internet, mas qualquer um pode participar da reunião, que vai ser às 4 da tarde, no auditório da ACIL, que fica ali no Palácio do Comércio, na Rua Minas Gerais, pertinho do calçadão. Nessa reunião, uma professora da UEL, a professora Heloísa Ramos Ribeiro Rodrigues, né, que é uma estudiosa do assunto, vai apresentar experiências de revitalização de centros históricos que ocorreram em outras cidades do Brasil e também do exterior. Então, as pessoas vão poder conhecer o que já deu certo e o que não deu tão certo em experiências adotadas por outras cidades Brasil afora e também pelo mundo. A professora defende, né, que recuperar o protagonismo do nosso centro histórico é uma medida urgente para Londrina e que isso significa colocar o nosso centro de novo como palco de manifestações culturais, de consumo, enfim, um lugar onde as pessoas possam, com toda a segurança, realmente passar bons momentos. Então, oportunidade para que as pessoas participem, né? A ACIL vem realizando quinzenalmente reuniões sobre o assunto, junto com entidades que representam a sociedade civil organizada, mas agora é uma discussão aberta a todos. Ainda falando em comércio, a gente aproveita para trazer novidade naquele projeto de lei, agora lei polêmico, sobre a possibilidade de abertura do comércio em Londrina 24 horas. Notícia que acabou de chegar para a gente. A Câmara de Vereadores promulgou a lei que passou por uma série de atos de uma grande polêmica nos últimos meses que a gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná. Projeto que permite que qualquer atividade possa abrir 24 horas por dia. Teve idas e vindas na Câmara, recebeu emendas, por fim foi aprovado. Quando passou para o prefeito de Londrina, Marcelo Beninati, ele vetou o projeto. O projeto, então, voltou para a Câmara, que derrubou o veto. O prefeito poderia, então, promulgar, né? Foi para que ele promulgasse, ele não promulgou a lei. E agora, como é previsto também na legislação, a própria Câmara de Vereadores, então, fez a promulgação, que agora vai para Diário Oficial. O que diz essa lei? As atividades podem funcionar, então, 24 horas, mas no período das 10 da noite até as 7 da manhã. Essa liberação depende de acordos entre funcionários e patrões. O fato, Alberto, é que essa lei, após tanta polêmica, agora já vai começar a valer assim que for publicada no Diário Oficial. Valeu, obrigado, Vanessa. O desfecho aí de mais de 2 anos de discussões aí para colocar essa lei da flexibilização em vigor. E outra lei que está passando a valer, nesse caso já está valendo porque foi publicada no Diário Oficial, ela proíbe a venda de fogos com ruídos em Londrina. É uma ampliação na lei original para tentar conter abusos com fogos de artifício. Cátulin Tanã, qual a regra de agora em diante? Alberto, só antecipar que fogos de artifício sem ruído continuam liberados, inclusive estão cada vez mais presentes aí em muitas comemorações. Agora, esses com ruídos, a regra está ampliada. A proibição está maior e está incluindo mais gente. A gente explica. Olha só o que diz a lei. A lei publicada agora, inclusive aprovada, né, pela Câmara, sancionada aí pelo prefeito, estende a proibição de soltura de fogos de artifício e de artefatos pirotécnicos com estampidos a ambientes particulares, bem como proíbe a venda desses artefatos aqui no município de Londrina. Fica proibido, então, por meio dessa lei, queimar fogos de artifício com estampido ou estouro aqui na cidade, também soltar balões em toda a extensão do município, fazer fogueiras em espaços públicos, fazer fogos ou armadilhas com armas de fogo e vender fogos de artifício com estampido ou estouro, bem como artigos similares, inclusive artefatos pirotécnicos, isso em todo o município.
A lei original, para a gente lembrar, prevê multas de R$ 500 para quem descumprir essas regras. Mas é importante também pontuar que no final do ano passado teve uma alteração no Código Ambiental aqui de Londrina e as multas agora podem ser ainda mais caras. Qual que é o argumento dessa lei? Evitar justamente a poluição sonora e também os danos à saúde de crianças, idosos e doentes que acabam sofrendo com fogos, com ruídos. Por que ampliar essa lei, no caso aí de estender também para a proibição à venda? Porque existia a lei proibindo que você utilizasse esses fogos com ruídos, mas curiosamente ainda podia vender. Então agora a lei proíbe também a venda. Um outro ponto, Alberto, até que a gente fica curioso para entender, é a questão das fogueiras. A lei agora proíbe, então, você fazer fogueira em local público. Lembrando que a gente está chegando aí na época de festas juninas. Isso pode impactar também nessa questão das festas juninas, uma vez que algumas também acabam tendo fogueiras nas comemorações. Vamos ficar de olho em como isso vai proceder, se haverá alguma liberação específica para esses casos. Alberto. Valeu, obrigado, Catherine. E ver também se vai ter fiscalização, né? Se não é mais uma lei que ficará apenas no papel, sem a devida punição no caso de descumprimento. Foi publicado um novo decreto definindo regras e valores para diárias de servidores municipais de Londrina, uma forma de organizar o que pode ou não pode nas viagens. Sobre os valores, destacamos o total permitido por dia para hospedagem e alimentação. São R$ 350 para viagens no interior do Paraná, R$ 500 para Curitiba e interior de outros estados e R$ 600 para Brasília, Foz do Iguaçu e capitais de outros estados, onde o custo de vida é maior. Para viagens fora do país, há uma regra diferente. Para políticos, o valor é de $300 por dia, cerca de R$ 1.500. Já para os servidores em geral e os ocupantes de cargos comissionados, a diária é de $200, cerca de R$ 1.000. Esses valores já estão em vigor. Imagens do começo da manhã em Londrina. O Ademir dos Santos estava girando a cidade, estava na zona sul de Londrina e garantiu aí esse restinho de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, ali já chegando na zona rural de Londrina. A mínima hoje na nossa cidade ficou nos 14 graus. Esse friozinho ao longo da manhã, depois o sol foi aparecendo, ainda que timidamente, e a visibilidade voltou a ficar liberada, é mais firme na nossa cidade, o tempo mais firme na nossa cidade. Temos agora imagens ao vivo, primeiro de Paranavaí. Por lá a temperatura é de 21 graus nesse comecinho de tarde de quarta-feira. 21 graus também aqui em Londrina, nossa Londrina, com o tempo ficando mais firme, mas ainda com muitas nuvens em meio a esse belíssimo céu azul do norte do Paraná. Muitas nuvens e previsão de novas pancadas de chuva ao longo da tarde. Está aqui o indicativo da meteorologia, chuva prevista para todo o norte do Paraná a qualquer momento das próximas horas. As temperaturas, até devido a essa instabilidade, sobem um pouco mais do que na terça-feira, mas pouca coisa mesmo. Máximas de 20 graus em Apucarana e Cornélio Procópio, 21 em Jacarezinho e Bandeirantes, com a máxima prevista de 23 graus. Em Londrina, a máxima indicada também é de 21 graus. Já temos 21 nesse momento, talvez até passaremos daqui a pouco desses 21 graus. À noite, termômetros devem marcar máxima de 20 graus. Da noite para a madrugada, o tempo já deve voltar a ficar firme novamente, até porque para quinta-feira não temos previsão de chuva por aqui. A quinta-feira, os próximos dias, eu destaco daqui a pouquinho no nosso Meio Dia Paraná. Faça agora mais um rápido intervalo e, na sequência, você vai ver a poluição de um dos rios que cortam Londrina. Amostras de água foram coletadas para análise. Ainda nessa edição, todas as informações aí dessa poluição no Três Bocas. Já no próximo bloco, vamos ao vivo aos arredores do Igapó. As obras de revitalização do aterro têm novo atraso e deverão se estender até agosto. Tem também um curso para idosos usarem melhor os celulares e os computadores. O que eu mais quero é isso aí, comunicar com meus amigos, meus parentes que moram fora, né, distante. E pela internet eu posso fazer esse exercício, né?
Tem ainda a apresentação do novo técnico do Tubarão, o 5º apenas neste ano. Tudo isso logo após os comerciais. A revitalização do aterro do Igapó sofrerá novo atraso. A obra deveria ter sido entregue lá em fevereiro, foi adiada para junho. Junho está chegando, mas tem outro adiamento por aí. Mônica Dal está ao vivo ali em meio às obras do aterro para contar para você como está o serviço por lá e quais os novos prazos. Exatamente, Alberto. Eu e Ademir dos Santos estamos por aqui no aterro do Igapó e desde o momento que nós chegamos a gente não viu nenhuma movimentação de trabalho relacionada à obra. O Ademir vai mostrar para vocês alguns mobiliários que estão aqui neste local. Alguns estão instalados, outros estão aqui parados, aguardando algo a ser feito com eles. A gente também vai mostrar aqui o outro lado, o Ademir vai passear aqui com a câmera, porque há algumas lonas também cobrindo esses mobiliários e a gente destaca que tem até água empoçada. A gente sabe que a nossa cidade está tendo chuva, aí, o tempo todo cai chuva, depois passa, agora saiu o sol e infelizmente essa água empoçada a gente nem precisa falar o que ela traz. Bom, como eu disse inicialmente, nenhuma movimentação de trabalho por aqui e o Alberto falou a respeito do andamento das obras. A gente lembra que a obra aqui no local começou em agosto de 2022, é uma obra bastante cara, que ultrapassa R$1 milhão. Há essa previsão da revitalização completa do aterro do Igapó, melhoria nas calçadas, também mobiliário novo, parquinho para as crianças, uma melhora geral aqui dessa área. O contrato, inicialmente, ele chegou a custar R$1.202.000, mas já teve um aditivo de valor de R$83.000 para substituir pontes de madeira por alvenaria, algo que não estava no contrato original. Essa obra deveria ser entregue em fevereiro, depois teve novos adiamentos, o último para 4 de junho. A empreiteira justificou a incidência de chuvas acima da média, principalmente em março e abril. Também as obras das pontes, com colocação de estacas, concretagem das passarelas e necessidade de 28 dias para a cura do concreto. Com base nisso, a fiscalização da Secretaria de Obras deu parecer favorável para prorrogar por mais 60 dias as obras. E esse aditivo que nós estamos falando agora, que é um aditivo de tempo, ele vai valer a partir do dia 5 de junho. Então, aí que a gente pode começar a contabilizar esse tempo. Ou seja, há então essa previsão de encerramento das obras um ano depois de que elas foram iniciadas, no começo de agosto. Falta a assinatura do secretário de obras, mas com essa sinalização da fiscalização e o estágio atual dos trabalhos que nós estamos acompanhando, em junho a revitalização aqui do aterro do Igapó não vai terminar mesmo. Então a gente traz aqui no Meio Dia Paraná, Alberto, um novo prazo para o aterro do Igapó, possivelmente com obras terminando um ano depois do prazo inicial aqui dos trabalhos. Obras começaram em agosto do ano passado e nova previsão terminarem agora em agosto de 2023. E Mônica, a gente conversava hoje pela manhã, você trouxe novidades também sobre o combate aos pombos no bosque, ali ao lado da Catedral Metropolitana. Qual a novidade por lá? É isso, Alberto. Outro problema antigo aqui da nossa cidade. Hoje de manhã nós conversamos com o Jonas Pugina, que é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e ele comentou a respeito de um trabalho que está sendo iniciado para combater os pombos. Claro, não maltratar esses animais ou retirá-los à força, mas eles vão utilizar algumas substâncias naturais para fazer uma espécie de repelência dos pombos. Vamos tentar explicar um pouco aqui, porque é um trabalho um pouco técnico, a gente vai tentar traduzir para quem está acompanhando. É um teste de repelência com produtos naturais e a etapa atual desse trabalho é verificar os pontos de aplicação para aí sim formar uma estratégia. E aí eles vão chegar nessas árvores de forma inicial com guindastes.
Uma verificação já foi feita e haverá a segunda, e eles farão os testes em pequenas proporções para ver se essa estratégia pode resolver os problemas, o problema na verdade dos pombos. Depois desses planejamentos é que efetivamente haverá essa ação de repelência para afastar os pombos. Essa ação efetiva com a utilização de guindastes e também o produto deve acontecer somente no mês de junho. Está chegando, né, Alberto? Eles estão iniciando esses testes para efetivamente aplicar esse produto para ver se os pombos vão sair. A gente vai acompanhar. Valeu, fica a torcida e a expectativa, certamente, de quem mora, trabalha por aí, de melhorias, né, de reduzir a população de pombos e, em especial, a sujeirada por lá. Obrigado, Mônica Dal. Já tem mais participação, tem mais informações da Mônica, que está acompanhando também uma denúncia de poluição lá no Ribeirão Três Bocas. Um homem foi preso durante a manhã de hoje numa operação da Polícia Federal em Londrina. Mais uma operação nessa quarta-feira. Essa aí é a Operação Tibérios, que investiga crimes relacionados à pornografia infantil. Além da prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no Jardim Agari, ali perto do cruzamento da Rio Branco com a Avenida Brasília. O homem preso tem 26 anos e já tinha outras passagens pela polícia. Novas turmas de pessoas com mais de 60 anos estão passando pelo curso Idoso Conectado. São dicas para usar melhor celulares e computadores e também para não cair em golpes aí tão frequentes na internet. A Vanessa Navarro foi acompanhar esse trabalho aí importante, bacana e que tem atraído bastante gente. Vanessa, como está sendo esse treinamento? Pois é, Alberto, bota atraindo gente nisso, viu? São salas cheias, inscrições todas preenchidas, demonstrando realmente um interesse cada vez maior pelo tema, dos idosos também cada vez mais conectados. Então, esse ano são 130 pessoas aí da faixa dos 60 anos ou mais que estão participando dos cursos ali no Centro de Convivência do Idoso da Zona Norte. Esses cursos, eles começaram lá em 2016. E se naquela época o pessoal que participava ainda estava engatinhando, aprendendo o básico do celular, hoje a gente já vê nessas aulas as pessoas tirando dúvidas ali de como postar foto em rede social, compartilhar conteúdo, anexar arquivos, enfim, poder explorar, aproveitar cada vez mais essas ferramentas, né, a tecnologia, a internet. A gente bateu um papo bem legal com alguns dos participantes desse curso. Veja aí como é que eles estão comentando, como é que eles estão vendo essa experiência. O que é mais gostoso de usar? É no celular ou no computador? Eu acho que no computador fica bem melhor, né? E eles explicam, né, certinho como usar, né? Tela maior? Tela maior, tudo, né? Eu tô pensando em comprar até, para ser mais fácil. Porque no celular é mais miúdo, né? Pelo menos aqui você deixa o jeito que você quer, né? O que o senhor mais quer fazer, aprender a fazer? Comunicar. O que eu mais quero é isso aí, comunicar com meus amigos, meus parentes que moram fora, né, distante. E pela internet eu posso fazer esse exercício, né? Eu diria que eu acho que não uso 5% do que o celular oferece, né? Mas estamos tentando adquirir um pouquinho mais de conhecimento, né? O celular é o seu maior aliado ainda hoje. Sim, em função do meu trabalho também, né? Que hoje em dia é tudo através do celular, né? No tempo ocioso do trabalho, digamos que eu não estou trabalhando, eu estou usando a internet no celular, né? Mas tem muito o que aprender ainda. Esse último entrevistado, o seu Rivelino, ele é taxista, né? Então usa bastante o celular também para trabalho. Mas a maioria do pessoal que a gente encontrou lá está querendo aprender melhor como usar as ferramentas para se socializar. Isso é muito importante aí na terceira idade. Desde 2016, o curso já atendeu mais de 2.000 pessoas. Esse ano tem aulas ali de como usar melhor o celular, também computador. E uma novidade também bem bacana, que algumas vagas foram reservadas para pessoas atendidas por instituições sociais. Então, pessoas em situação bastante vulnerável que também tem essa possibilidade de inclusão no mundo digital. A gente também conversou com uma das facilitadoras, uma das técnicas da Celepar, que é a Companhia de Tecnologia do Estado, que estão nessa parceria com a Prefeitura para dar o curso, e também com a secretária do Idoso sobre a importância desses cursos, dessas oficinas. Veja aí. Cada vez mais os idosos estão vivendo essa experiência do mundo digital, então a gente oportuniza aqui cada vez mais essa inclusão social.
Desde 2016, é um dos cursos mais procurados nos centros de convivência. Nós já temos mais de 2.000 idosos formados, então, nesse curso de inclusão digital. A maioria dos senhores que vieram aqui hoje, eles falaram que tem o telefone, mas não sabe usar e eles precisam saber, como se diz, o caminho das pedras, como melhorar para eles usarem para a sua necessidade mesmo, que é fazer uma chamada, que é começar a ingressar no WhatsApp. E por mais que às vezes a pessoa até já utilize, já conheça, tem algumas funções que elas descobrem no uso aqui no curso com a gente. Até porque o uso da internet entre idosos é cada vez maior. Teve uma pesquisa com dados de 2022 que foi divulgada esse mês pela CETIC, né, que é um centro de estudos ligado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, e que mostrou o seguinte, que dentre os idosos que dizem ser conectados à internet no Brasil, 85% usam a internet quase todos os dias ou diariamente. 86% fazem uso de mensagens instantâneas para se comunicar, 71% fazem chamadas de voz ou vídeo, mais da metade já usam redes sociais, enfim, um público bastante extenso, cada vez mais aprendendo a usar essas ferramentas. Esse curso ali no CCI da Zona Norte termina amanhã. As próximas turmas devem ser abertas, né, no ano que vem, mas já fica aí a dica para que os idosos se liguem a esses centros de convivência que estão presentes não só na Zona Norte, mas em outras regiões da cidade, para poder já logo fazer essas oficinas e participar de outros cursos importantes, Alberto, para que esse público sempre possa se socializar, se integrar cada vez mais. Manter o corpo e também a mente sempre ativos, né, Vanessa? Sempre muito importante isso aí. Obrigada, Vanessa, aí, que está acompanhando essa experiência bacana aí. Muito legal realmente ver essa interação dessa geração aí com a tecnologia. Agora 11h40, meio-dia e 49. O Tubarão apresentou seu novo técnico, PC Guzmão, volta ao leque, agora no comando da nossa equipe. PC Guzmão chega ao Londrina com um objetivo claro: fazer o time reencontrar o caminho das vitórias. Primeiro, um diagnóstico bem preciso, né? Porque o momento da competição, você tem que ser preciso nas suas tomadas de decisão para que os resultados eles possam acontecer. Ele é o terceiro técnico do Londrina só nesta Série B e o quinto em 2023. Um cargo que já teve Edinho, filho de Pelé, no começo do ano, Omar Feitosa em passagem curta, depois Alexandre Galo no início da Série B e, por último, Edson Vieira, de forma interina. E a cidade de Londrina traz boas recordações para o PC Guzmão. Aqui ele foi campeão do pré-olímpico com a seleção brasileira no ano 2000. Olha ele aí comemorando um dos gols ao lado do Vanderlei Luxemburgo. Ele fazia parte da comissão técnica da seleção brasileira. No Londrina, o PC Guzmão também trabalhou entre 2021 e 2022 como coordenador técnico. Agora ele volta a ocupar o cargo de treinador, o que não fazia desde 2018. A gente vai estar voltando, né, à beira do campo, já uma situação completamente diferente daquilo que a gente estava voltando, mas o dentro do campo eu nunca saí de dentro do campo. Vai ser sempre uma situação nova, mas o que eu estou dizendo, o que me move é a paixão do futebol. A estreia de PC Guzmão no Londrina será neste domingo contra o Sport no Estádio do Café. É o primeiro passo para a reconstrução do time na Série B. O Tubarão vem de 2 derrotas seguidas e hoje é o 14º na tabela, 2 pontos acima da zona de rebaixamento. E é dentro dessa confiança, dessa convicção, em conhecer também o elenco que foi montado, né, acreditar naquilo que a gente conversou bastante, ter acompanhado alguns jogos, isso me dá uma confiança em que a gente possa ter uma retomada dentro da competição. Um novo técnico para o Londrina conseguir dias melhores na Série B. Tem mais futebol daqui a pouquinho no Globo Esporte aqui na tela da RPC. Meio-dia e 51. Mais um intervalo e na sequência você vai ver. Denúncia de contaminação no Ribeirão Três Bocas. Uma camada de espuma se formou ali sobre as águas que estão bem mais escuras. Imagens ao vivo da Zona Sul de Londrina com muitas nuvens anunciando que tem mais chuva chegando ao longo da tarde. Já, estamos de volta. De volta com o seu Meio-Dia Paraná e com essas imagens aqui enviadas por vários telespectadores para o Meio-Dia Paraná. Muita gente denunciando
poluição no Ribeirão Três Bocas, que fica na zona sul de Londrina. Uma água muito escura e com espuma também. Mônica Dal foi até lá hoje pela manhã para conferir qual a situação nessa quarta-feira e também como estão as investigações. Alberto, eu e o Ademir dos Santos estivemos por lá hoje de manhã, no Parque da Issaco Ikeda, e por lá, nessa manhã pelo menos, principalmente por causa da chuva, a gente não viu mais espuma, mas o cheiro ruim continua ali naquele local. Essas pessoas que procuraram o Meio-Dia Paraná relataram justamente essa situação, bastante espuma, uma água também escura, quase preta, e um cheiro ruim, um mau cheiro muito forte. E o Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de Londrina também recebeu algumas denúncias e o Conselho enviou algumas imagens para a gente que mostram esse mesmo problema. A espuma constante em vários pontos, então, do Ribeirão. A gente vai acompanhar agora um dos moradores ali da região da usina Três Bocas, que falou um pouco mais a respeito desse problema e, claro, expôs a preocupação dos moradores. Vamos acompanhar, então, o Sidney Bragantini. Olha aí, pessoal, que judiação. Dá uma olhada aqui como é que tá isso aqui, ó. Ainda continua. Olha lá. Olha lá embaixo tem peixe boiando lá, ó. Olha que judiação. Olha quanto peixe lá embaixo. Aqui não vai dar pra ver, ó. Olha lá, ó. Misericórdia. Alguém tem que tomar providência. Bom, como eu disse, hoje de manhã a gente não encontrou essas espumas por lá. Ainda assim, o pessoal do IAT conseguiu retirar, do IAT, conseguiu retirar algumas amostras e o Conselho Municipal do Meio Ambiente agora acompanha essa situação. Nós conversamos com o presidente do CONSEMA, o Jonas Pugina, que falou um pouco mais disso. Algum contaminante é muito provável que exista, né? A indicação da espuma é uma péssima indicação. Contudo, é um sinal muito genérico, né? Vários fatores poderiam trazer aquela imagem, né? Vazamento, despejo irregular de materiais que contenham detergentes solúveis ou vazamento inclusive de esgoto, algo assim. Então, por isso a importância da análise bioquímica, né? De qualquer forma, não é recomendado encostar, tocar ou adentrar no corpo hídrico, especialmente considerando ser uma unidade de conservação e proteção integral, mas não há nada que indique também que essa contaminação saia da água, que exista qualquer risco a transeunte, nem nada disso. Bom, o Jonas é biólogo e também reforçou que a espuma já é um sinal de contaminação, infelizmente. Mas agora vai haver essa investigação para entender exatamente o que aconteceu. Nós procuramos o IAT, que é o Instituto Água e Terra, que disse o seguinte: o Instituto recolheu amostras das águas e encaminhou para análises laboratoriais. O órgão agora aguarda o resultado final para tomar as devidas providências. Por enquanto, a gente não tem um prazo para que essas análises fiquem prontas. Alberto. Obrigado, valeu aí, Mônica. Amanhã tem mais uma reportagem da série dos 60 anos da RPC Londrina, do nosso giro pelos bairros da cidade, marcando presença desta vez nos 5 conjuntos no Cincão, Vanessa Navarro. Exatamente, Alberto. É mais uma reportagem mostrando o que os nossos bairros têm de melhor. E nesse caso, vários bairros em uma região, os 5 conjuntos, até porque o povo de lá soube criar uma identidade muito forte. Então você olha para aqueles bairros, tem gente que se identifica pelo bairro onde mora, Violim, Maria Cecília, Aquiles, mas a maioria fala: eu moro nos 5 conjuntos. E o povo é uma das características mais marcantes de lá, a força do povo, que a gente vai mostrar nessa reportagem de amanhã, com imagens e arquivos históricos mostrando desde a formação dos primeiros conjuntos lá no fim da década de 70, eles que vieram como uma resposta para a falta de habitação, depois que muita gente deixou o campo e foi para a cidade. Então, milhares de casas
literalmente brotaram lá do dia para a noite, né? Em pouco tempo, milhares começaram a se formar e as pessoas se viram de repente com pouquíssima infraestrutura, mas com muita luta foram conquistando, né? A gente vai ver isso inclusive em arquivos, reportagens que a gente resgatou do nosso arquivo, foram conquistando muita coisa até chegar nos dias de hoje, podendo dizer, se orgulhar de uma região forte, com vida própria, a qual muita gente se refere até hoje como uma cidade dentro da cidade, lugar onde está uma das avenidas mais populares e disputadas de Londrina. Várias vezes já se falou que hoje é um dos metros quadrados mais disputados aí da cidade, que é essa Wilkind, onde também ocorre talvez a feira mais popular da cidade, a feira da Saúl aos domingos, enfim. São todas essas histórias de vida, história dos 5 conjuntos, que hoje são muito mais do que 5, né, Alberto? 24, que a gente vai ver hoje, amanhã, aliás, uma reportagem para encantar não só quem mora lá, mas pessoas de toda a cidade. E fica já nosso convite também para que você participe, mandando fotos aí da sua relação com os 5 conjuntos, com a nossa RPC, enfim, participar ativamente aqui do nosso Meio Dia Paraná, Vanessa. Convite feito, né? Convite feito, Alberto. A gente recebeu várias mensagens legais, né, na última reportagem, há uns 15 dias, lá sobre o Xangri-Lá. Pessoal mandando também, né, fotos aí relacionadas à nossa RPC, à TV Coroados, a esses 60 anos que a gente vai comemorar com gosto, mais uma vez amanhã, com essa bela reportagem sobre os 5 conjuntos que a gente está tendo muito gosto de fazer, eu e uma grande equipe nossa de feras aí da RPC. Valeu, legal. É amanhã aqui no nosso Meio Dia Paraná. Tá muito bacana, posso garantir. Obrigado a Vanessa Navarro. Trazer agora para você a previsão do tempo, até porque a chuva pode voltar ainda ao longo da tarde, mas segundo a meteorologia, para amanhã o tempo volta a ficar firme em boa parte da região. Não é de forma total, até porque tem essa faixa em azul na divisa do Paraná com São Paulo, pegando ali Jacarezinho, Ribeirão Claro, que ainda terá áreas de instabilidade na quinta-feira. Aqui em Londrina, você observa comigo, o tempo volta a ficar firme, portanto, amanhã mínima de 15, máxima de 23 graus. Na sexta, a mínima cai um pouquinho, 14. No sábado, mínima de 13 graus e a máxima chegando aos 25. Quinta, sexta e sábado, nada de chuva por aqui, é o que indica a meteorologia. Nessa outra tela, eu tenho mais informações da região. Em relação à quinta-feira, as mínimas serão de 13 graus em Apucarana e 14 em Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Máximas de 22, 23 graus e o sol predominando em meio a algumas nuvens, mas segundo a meteorologia, sem chuva em boa parte do Paraná amanhã, quinta-feira. Trazer também participações dos telespectadores, falando dos vários assuntos ao longo dessa edição. Rogério Augusto: que saudade incrível de rever imagens de arquivo do centro de Londrina nos anos 80 e 90. Lanchonetes, bancas de revistas e lojas de discos. Imagens que valem ouro. É o nosso baú aqui do Meio Dia Paraná, da RPC, resgatando essas imagens, resgatando parte da história da nossa cidade. Maria Odete: era muito bom na época que tinha lugares para tomar um chopp e reunir com amigos no fim de semana no calçadão. Eu, quando cheguei a Londrina, lá em 97, 98, realmente no fim de semana o calçadão era bem mais movimentado. Agora fica deserto e está precisando, claro, se reinventar, se redescobrir. O Raul Noronha, que mora no centro: desde que os serviços bancários passaram a ser feitos por aplicativos, o movimento no calçadão caiu muito. Agora, mais ainda, com o fechamento de agências bancárias no centro. Qual é o comerciante que vai querer abrir em horário diferenciado? Se tem das 8 às 18 tem movimento? Parece que os vereadores não vivenciam a cidade. Daí, pontuação do Raul Noronha, questionando também essa lei que está flexibilizando o horário do comércio. Sobre o centro, reforço que hoje, às 4 da tarde, tem reunião na ACIL para discutir a revitalização do centro da nossa cidade. Para receber sugestões, reunião aberta a toda a população, todo mundo pode participar e sugerir. Agora, 1h04, Meio Dia Paraná vai ficando por aqui. Reforço que amanhã tem reportagem especial do nosso Cincão. Fica o nosso convite para que você confira e participe também. Abro espaço agora para o Globo Esporte e na sequência tem o Jornal Hoje. Aquele abraço, uma ótima tarde e até amanhã.
Meio-dia Paraná. Oferecimento: Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina.